Nós vivemos tempos de mestres. Acho que nunca houve tanto mestre como existe hoje, né? Nunca houve tantas escolas como existe hoje, né? Na história da igreja, a gente sabe que houve várias escolas de linhas teológicas, mas eles não tinham internet. Com a internet, a quantidade de escolas aumentou muito. E cada pessoa se tornou uma escola. Já reparou? Todo mundo é o seu próprio mestre, o seu próprio professor. Isso me deixa preocupado. Principalmente porque a gente estuda teologia, estou aqui mostrando um monte de material para vocês, e vocês estão vendo esse material aqui, vão em outro canal e veem o material também. O que é bom, esse não é o problema. O problema é que cada um de vocês pode se tornar um mestre de uma teologia que foge muito do padrão. E é isso que tem acontecido. Nós temos visto isso acontecer. Estava ouvindo esses dias o pastor John MacArthur, que é um grande pastor, um grande pastor mesmo. Né? Está bem velhinho, mas ele estava questionando o N.T. Wright. Né? Ele citou vários textos do N.T. Wright cara, nós vivemos épocas assim, onde pessoas com ideias totalmente diferentes do que a Bíblia fala se tornam não apenas estudantes de teologia, mas mestres de teologia, né? Com isso eu não estou dizendo que eu sou melhor do que essas pessoas, porque eu não me considero mestre, nem professor, nada. Eu estou aprendendo teologia. E isso é preocupante para a gente que está aprendendo. A gente tem que pensar nisso também. Um texto que ficou na minha mente a respeito disso é o texto de Marcos 12. Né? Vocês viram no título? Eu quero ler ele com vocês. Vocês que são inscritos no canal, que vêm aqui sempre pegar indicação de livro, que provavelmente estuda alguma coisa. Esse texto é muito importante para vocês. Mas se você chegou no canal e nem sabe por que está aqui, foi convidado por algum link, eu quero que você entenda que esse texto também se aplica a você. Né? E a gente vai entender como que ele se aplica a você. Então, uma dica. Né? Eu parei aqui hoje para gravar a leitura do Sermão do Monte. Então, tem várias fichinhas aqui para a gente ler daqui a pouco. Eu vou gravar. Vai entrar no canal em algum momento, eu não sei quando, né? Vai entrar no canal. E aí eu lembrei desse texto que está na minha mente martelando já tem um tempo, né? Que é o texto de Marcos 12, quando Jesus é tentado ali por um escriba, e aí ele dá a resposta, depois ele pergunta aos discípulos o que dizem, né, do Messias e tal. E aí ele solta uma frase que é muito importante para nós que estudamos teologia, para nós que somos cristãos, né? Para aqueles que são cristãos de verdade. Vão se preocupar com isso aqui a partir de hoje. Né? O texto diz o seguinte: dizia-lhes em sua doutrina, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. Versículo 39, continua. E das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão, isso é algo que vai acontecer, estes receberão mais grave condenação. Isso, a palavra de Jesus é muito séria. Né? Eu não costumo brincar com o que ele fala, porque Jesus é uma pessoa muito séria. Não brinca em serviço. Quando ele começa a falar, você tem que prestar atenção, porque está falando para você. Entende? E esta é a sensação que eu senti quando eu li o texto. Cara, e se de repente você se descobrir um escriba, né? Ou um fariseu? Quando Jesus cita escriba, a gente pode colocar no pacote os fariseus também, os mestres da lei. Mesmo que ele não cite, porque esse era um problema que estava junto com esses líderes. Né? Então, no caso aqui, ele cita escriba porque um escriba foi falar com ele. O escriba lá no versículo 28, ele diz o seguinte, ó, e aproximando-se um dos escribas que o tinha ouvido disputar, sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe, quem é o primeiro qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então, esse escriba que gerou esta frase de Jesus. Né? Então, não que os fariseus não tinham problemas, mas a frase de Jesus é muito importante. É muito importante. Porque os escribas, junto com os fariseus, que formam ali o que às vezes a Bíblia chama de mestres da lei,
Eles tinham uma definição própria do Messias, do reino e de Jesus, de Deus, né, do Pai. E esta definição própria não era baseada nas Escrituras. E Jesus chama a atenção deles um monte de vezes, né? Errais em não conhecer as Escrituras. Isso foi falado antes, nesse mesmo texto. Errais, né, em algumas versões ele vai perguntar, não estão errando vocês por não conhecer as Escrituras, a respeito da ressurreição, nesse caso? E esses eram os mestres, né? Estes eram os professores daquela época. E Jesus está aqui, mostrando para eles que eles não são mestres, exatamente, não são professores como deveriam, né? E, cara, todos nós somos chamados para sermos mestres nesse sentido. Qual o sentido? Em conhecer as Escrituras. Todo mundo é. Todo cristão tem esse chamado, o chamado de conhecer a verdade. Esse é o chamado de saber as Escrituras. Essa é a única fonte da verdade. E era por isso que os fariseus, os mestres da lei, os escribas erravam tanto, mesmo escrevendo. Eles escreviam a Bíblia, eles recopiavam os textos sagrados, mas eles não prestavam atenção no que estava escrito. Hoje nós não temos pessoas copiando o texto sagrado. Você dificilmente vai achar alguém que copia o texto sagrado. Mas você tem pessoas que estudam grego, hebraico, estão em contato direto com o texto, e que mesmo assim são mestres de si mesmos. Não consideram o texto, né? O texto se tornou tipo um material só mais um material, uma massa, né, para ele criar, para ele brincar e se divertir. Isto é muito sério. Nós estamos nos tornando como mestres fariseus. Fariseus. Esse tipo de mestre, mestres da lei, mestres que Jesus perseguia o tempo todo aqui. Estou com uma fitinha fugindo aqui que está me incomodando, peraí. E por mais que vocês ignorem esta realidade, é isso que tem tomado a igreja de Cristo. É claro, a igreja invisível, ela nunca vai ser tomada por esse tipo de gente. Mas a igreja visível, sim. Esta igreja visível está se tornando refém de mestres. Mas não apenas a igreja visível, canais do YouTube, escritores se tornam cada vez mais populares, sendo o que Jesus condena aqui. Jesus diz, lá no versículo 40, estes receberão mais grave condenação. E há muitos teólogos, muitos estudantes seguindo pessoas que no final receberão mais grave condenação. Por que eles recebem mais grave condenação? Porque eles tinham todo acesso à verdade. Não há nenhum motivo para crer em uma mentira. Não há nenhum motivo em criar o seu próprio sistema doutrinário, porque eles tinham acesso a tudo, mas eles faziam exatamente o contrário. Eles tentavam definir Deus de acordo com a sua cosmovisão, e não de acordo com a revelação. E aí criavam doutrinas acima da revelação, chamado de tradição. A tradição é aquilo que está acima do que está revelado. Então, se há algo que você acredita que está acima da Bíblia, e você tem preguiça, ou tem medo, ou não quer mudar, você acaba se tornando muito próximo a um mestre da lei. Muito próximo a um escriba, um fariseu. E Jesus está falando para a gente, olha, não sejam assim. Não se tornem isso. Olha o que ele fala no versículo 38. Dizia-lhes em sua doutrina, guardai-vos dos escribas. Não se envolvam, não sejam contaminados, não sejam influenciados. E o que a gente vê mais hoje é canais influenciando vocês a usar material de escribas, de fariseus. Pessoas que não concordam com Jesus. Pessoas que não concordam com o Evangelho, mas que vendem muitos livros. Que ensinam, que doutrinam vocês com coisas que serão o motivo deles receberem mais grave condenação. Nós estamos vivendo esse tempo. Esses são os mestres. A Bíblia deixou de ser a mestra, né? Ela passou a ser o manual usado pelos falsos profetas. É impressionante. Nós nunca tivemos um período desse jeito, a ponto de os alunos
se tornarem os mestres. Aqueles que deveriam estar servindo agora estão sendo servidos como mestres, reverenciados como pessoas que sabem tudo. Não, eles não podem responder que não sabem nada, eles têm que responder tudo. E é nisso aí que eles inventam as suas heresias, né? Lá no início, no versículo 35, Jesus mostra uma coisa bem interessante que acontece hoje. No versículo 35, leia aí na sua Bíblia. Ó. E falando Jesus, dizia ensinando no templo. Estava no templo nessa hora, não devia ter mais gente em volta. Como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? Jesus estava perguntando como eles diziam, ele estava afirmando o que eles diziam e perguntando por que eles ensinam isso. Está dizendo, por que os escribas ensinam que o Messias, que nesse caso não era Jesus para eles, né? Porque eles não tinham percebido que Jesus era filho realmente da mesma linhagem de Davi, de Abraão e tal. Eles não tinham percebido isso, mas julgavam o Messias, o Jesus, como um profeta apenas, não como o Messias. E Jesus fala, como é que vocês julgam ser o Messias aquele que tem que ser filho de Davi? Muito provavelmente porque no Antigo Testamento algumas profecias se referem ao Messias como o próprio Davi até. Né? Então você tem Salmo que vai falar isso, tem Ezequiel que vai falar isso também. Ezequiel 34 fala que o bom pastor, que você vê lá em João 10, na verdade é o próprio Davi. É o Davi, o bom pastor. Então essas referências confundiam eles achavam que o Messias deveria ser filho, né, do rei Davi. Talvez por isso deveria ser até o rei. Né? E aí Jesus questiona eles, por que eles ensinam assim se o próprio Davi chamou o Messias de meu Senhor? Ou seja, Davi chamando o seu filho de superior. Né? E o uso das palavras é muito importante na Bíblia. Né? Nada está à toa aqui. Nada está à toa. Lá no versículo 36, por que o próprio Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor. Jesus já ensinando que Davi era um profeta, né, e que ele escrevia era inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, Deus, né, o Deus, terceira pessoa da Trindade, em Davi, declarou que o Messias era Senhor de Davi e não filho de Davi. Ou seja, eles não tinham entendido, por isso não estavam aceitando a Jesus. E nisso, o que acontece muito hoje é que muitos de vocês, né, tentam definir o Messias do jeito que vocês imaginam e não do jeito que está escrito na Bíblia. E nisso eu posso falar que eu tenho me corrigido bastante. Né? Eu não me incluo nessa categoria, nesse caso. Como eu me incluo na outra categoria dos que correm o risco de se tornar escribas e fariseus, eu não me incluo nessa categoria do Messias, porque eu sei aonde aprender a respeito do Messias. Não é dentro daquilo que eu imagino, é dentro daquilo que a Bíblia revela. Nisso eu me corrigi. Eu tive que me corrigir, tive que aprender que era o Messias. Eu achava que o Messias tinha sido criado. Eu errava, eu não sabia direito. E aí me corrigiram e eu aprendi, graças a Deus eu aprendi. E os escribas aqui eram iguais. Agora, quando nós tentamos definir a teologia de acordo com o que a gente acha e não de acordo com o que a Bíblia ensina, nós nos tornamos muito próximos aos escribas, aos fariseus e aos mestres da lei. E é justamente isso que tem acontecido. Esses dias um rapaz ensinava como estar em harmonia com o Deus interior. E ele estava usando a Bíblia para fazer isso. Vocês têm noção do que estava fazendo? Usando a Bíblia para isso. Isso é errado. Isso quebra o terceiro mandamento. Eu não posso usar o nome de Deus em vão. Ou seja, eu não posso ensinar algo que é vazio, que é mentiroso, que é errado, usando o nome de Deus para isso. Né? E o texto fala que essas pessoas, Deus não colocará elas como inocentes. Então, cara, isso é muito importante. E hoje nós temos visto isso crescendo muito mais. Vocês vão ver muitos mestres aparecendo por aí. Já existem muitos mestres, vocês não têm noção. Tem gente que vem no meu canal, reclama que eu sou chato, que não tem noção do que está acontecendo. Porque está preso ali a algumas coisas importantes, né, e não enxergam o problema acontecendo à sua volta. Então a gente precisa ficar muito mais esperto do que está. Muitos mestres têm aparecido
com as suas convicções. Eu já mostrei algumas aqui, já mostrei na Bíblia por que essas pessoas estão erradas. Fui criticado, fui condenado. Mostrando na Bíblia, lendo na Bíblia, letra por letra, palavra por palavra, eu fui condenado por muitos de vocês que me assistiam. É claro, isso reflete o fim dos tempos, óbvio. Mas isso não quer dizer que eu não deva fazer nada. Nem que eu deva ficar assistindo vocês, criando suas próprias doutrinas e dogmas baseados em filosofia e não na teologia, né? Claro, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar quieto assistindo isso acontecer. Os mestres, assim como esses aqui, que são agora nesse caso, que são os escribas, eles têm outra característica. Eles querem ser reconhecidos como mestres. Eles não se contentam em ser estudantes, eles querem ser os caras, sabe? Eles são os bons, eles são os mestres, eles sabem de tudo. Qual é o tema? Ele vai ter que trazer uma resposta. Outro dia, conversando em outro grupo do WhatsApp, eu disse que não havia resposta a respeito de um tema polêmico, e eu fui colocado como uma pessoa que aceitava o ponto mais negativo do tema. Só porque eu disse que eu não sei. Só porque eu disse que a Bíblia não é clara a respeito do ponto que eles estavam trazendo. Entende? É uma geração que tem que ter o status de mestre. Tem que ter o status de bom. Olha o que Jesus fala. Eles gostavam de andar com vestes compridas e das saudações da praça. Quando um escriba, um mestre, passava na praça na época de Jesus, eles gostavam de que as pessoas comuns que viam eles cumprimentassem ele com um beijo, né? Um sinal de respeito. Todo mestre queria ter essa característica de respeito. Ele não podia ser um homem comum. Eu não posso ser um homem comum que fala besteira de vez em quando, que brinca, que zoa, não. Eu tenho que ser o Deus andando na terra. Esta é a questão. As pessoas não podem mais ser pessoas comuns. Pessoas comuns que temem a Deus, obviamente. Não, elas têm que ser a própria divindade, o próprio ser de Deus caminhando na terra. Isso é sinal de idolatria. Assim como era aqui. Muitos querem ser adorados, querem ser idolatrados. E quando eu falo que essas pessoas têm o mesmo tamanho que eu, né? Igual uma vez eu falei, poxa, John Wesley não era melhor do que a gente. John Wesley não era melhor do que você. Eu falei especificamente isso. Eu poderia dizer de Calvino também, de Lutero, do Papa, né? Não há ninguém maior que ninguém. Né? Só Deus é. O próprio Cristo, em toda a sua divindade, todo o seu poder, seu senhorio, disse: bom só há um, que é Deus. Então, por que essas pessoas querem tanto ser reverenciadas? Elas não podem ter defeitos. Elas tentam parecer perfeitas o tempo todo. Isto é sinal de idolatria, auto-idolatria, irmãos. Nós devemos evitar. Guardai-vos dos escribas. Outra característica que você vai achar nesse texto aqui está no versículo 40, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Tem dois detalhes aqui. Devoram as casas. Essas pessoas querem sugar as outras. Elas não querem servir, não. Elas querem ser servidas. Elas querem ganhar o tempo todo. Elas não perdem. Elas não perdem. Tem muita gente por aí assim. Tem gente aí que dá até medo de perguntar, porque ele vai te tratar com tanta superioridade que ao invés de ele te servir, ele vai pisar em você. É isso, e eu digo isso de teólogos famosos. Não apenas de vocês que estudam aí, de gente que não é ninguém. Nós estamos na base, né? Eu nunca vou sair dessa base aqui, eu falo só para gente pequena, como eu. Né? Nós somos do mesmo tamanho. Mas eu digo isso de pessoas grandes, que humilhariam vocês só para parecer que vocês são inferiores. Eles sugam a vida de vocês. Eles absorvem a alma de vocês para que eles sejam satisfeitos. Esse ponto é muito importante, está no versículo 40. Eles devoravam as casas das viúvas. Provavelmente eles exploravam aquilo que elas tinham, né? E inventavam uma desculpa espiritual. Sabe? Jesus fala aqui sobre o pretexto de largas orações, longas orações, né? Mas é só um exemplo que ele está citando. Pode ser outra coisa. Tem gente que quer parecer espiritual o tempo todo em cima de outras pessoas.
Isso é um problema muito sério. Tem gente que quer parecer espiritual, como se nós não fôssemos espirituais o tempo todo. Esses dias um irmão quase disse que, sobre o batismo, né, sobre o segundo batismo, ele comentou, eu até saí desse grupo, ele comentou a respeito do batismo, o segundo batismo, que é uma heresia, né, que só os pentecostais recebem o segundo batismo, né? Aliás, ele comentou sobre alguém que recebeu o segundo batismo. Eu falei, olha, ele é tão batizado quanto nós, que cremos em Jesus. É o mesmo batismo, é um batismo só. E aí isso pareceu uma ofensa muito grande para ele. E ele começou a achar que eu estava zombando dele porque eu disse isso. Tudo porque eles querem se parecer mais espirituais do que as pessoas. Isso não é a respeito da teologia pentecostal. Isso acontece em toda a teologia, não só na pentecostal. Não tenham dúvidas, irmãos, de que há pessoas, vou dizer como a gente diz na rua, pagando de santo só para ser adorado. Irmãos, existe muito isso. E vamos ser sinceros, uma hora ou outra nós fomos assim também. Uma hora ou outra nós somos assim. Erramos esse mesmo sentido. Isso é muito grave, tem que ser mudado. Eu consegui mudar. Graças a Deus eu não tenho mais essa maneira de guiar as coisas. Muita gente ainda tem. Pode mudar, ainda há tempo de mudar. Principalmente porque as palavras que tem no versículo 40 não são minhas. Não são suas, não é a sua opinião, não é a minha opinião. É a palavra do Messias. O Deus encarnado disse que essas pessoas que agem assim receberão mais grave condenação. Então, isso só serve para teólogos, né? Claro que não. Isso não serve só para teólogos. Nós muitas vezes vivemos como se fôssemos superiores. Vivemos a respeito de outras coisas, na sua casa, no seu emprego, na sua igreja, na rua, no comércio. Agimos como se fôssemos superiores às outras pessoas. Então, mesmo não se tratando de teologia, é possível pecar do mesmo jeito que os escribas pecavam. Nós queremos ser reverenciados. Há um monte de gente aí que acha que tem fã, né? Que faz sucesso. Isso é idolatria, irmãos. Isso é idolatria. E isso não se aplica apenas à teologia. Tá? Tudo isso que eu falei se aplica a outras coisas. Né? A intenção é fazer com que a gente perceba isso, mude e caminhe como as pessoas caminham. As pessoas comuns caminham. É até estranho, porque quem faz isso, quem faz o contrário disso, acaba sendo percebido. Todo mundo sabe que você age como fariseu. Todo mundo sabe que você se acha o cara e por isso te ignoram. Por isso você não tem crédito. Mas a gente às vezes demora para perceber. Então fica aí um aviso para você. Agora eu vou gravar o Sermão do Monte, né? E eu vou convidar você a assistir o Sermão do Monte também. Já tem 2 partes gravadas e provavelmente eu vou gravar mais 2 partes hoje. Ou mais, porque isso aqui vai ser meio grande. Eu vou gravar mais partes do Sermão do Monte. Tem muita coisa boa pra gente aprender aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar também. Se você gostou do canal, continue no canal. Se inscreva se você não é inscrito. Ative as notificações. E bora ler o Sermão do Monte e outras leituras. Tem um monte de leitura aqui no canal, sabia? Então aproveita o máximo e pega a Bíblia, abre e vamos ler junto comigo aqui. É só isso que a gente vai fazer. Ler e entender junto o que está escrito. É muito legal. Uma experiência nova talvez para você. Fica com Deus e até mais.